Hoje vamos falar um pouquinho sobre começar a falar, na verdade, sobre árvores aqui no canal. É um conceito que, se você está procurando algum emprego, alguma oportunidade, com certeza, se tiver alguma coisa de HackerRank, LeetCode, vai ter algo sobre árvore. Então essa é uma seção muito importante aqui na nossa playlist, tá? Daqui pra frente vai começar a ficar cada vez mais importante, que a gente vai começar a falar sobre árvore, depois vai ter grafo, depois vai ter Dynamic Programming, então vai ficar cada vez mais complexo. E eu vou ter que também começar a estudar cada vez mais para trazer para vocês, porque vocês vão ver que vai ficar mais difícil até os desafios que eu for trazer de LeetCode para vocês, beleza? Então hoje a gente vai aprender do começo, que basicamente como a gente representa uma árvore, e no próximo vídeo como a gente consegue utilizar uma árvore binária em Go, que são dois conceitos diferentes, mas na maioria das vezes você vai utilizar a árvore binária, tá? Não tem que descartar o conceito da árvore, mas você tem que entender ele para entender a árvore binária, beleza? Vai ser muito simples aqui o vídeo, mas vamos lá. O que é uma árvore? Uma árvore é uma estrutura de dados não linear, utilizada para guardar dados, diferente das listas, por exemplo, que são dados lineares, né? Então são dados não lineares utilizados para guardar dados. É feito a partir de nodes nos quais não podem estar em loop, tá? Então basicamente você não pode ter um node na direita que aponta para a esquerda, senão quebra toda a árvore. Assim como a gente viu em lista ligada, que se tiver um loop você tem um baita de um problema e a gente viu como remover um loop. Aqui da mesma forma, só se tiver um loop é um baita de um problema, tá? Não pode acontecer. Cada nó da árvore pode apontar para n números de nodes na árvore, diferente da árvore binária que você só pode apontar para um ou dois, tá? Ou nenhum, né, nesse caso. É uma forma de representar uma estrutura hierárquica com um node root e vários nodes abaixo. Então você tem vários nós, até o último ser o nó folha, né, o leaf, que no caso é o nó que não aponta para ninguém, o nó filho. Então você tem esse nó que não aponta para ninguém abaixo dele, e você tem o root, que é onde começa a árvore, basicamente, tá? Então, basicamente, você tem um nó. Por que a gente viu lista ligada antes de chegar em árvore, né? Porque vocês vão utilizar o mesmo conceito de lista ligada, lista circular, aqui em árvore. Você vai ter um nó, um objeto normal, uma struct, que dentro dele você vai ter um objeto da mesmo tipo, um ponteiro dele que aponta para a esquerda, um que aponta para a direita e um valor do próprio nó. Então, o nó root, ele tem o valor dele, vamos supor que é um número 2. Ele sabe quem é o da esquerda e quem é o da direita. E a partir disso é uma lista ligada. O da esquerda aponta para a esquerda e para a direita, para a esquerda e para a direita, e vai infinitamente. Então por isso que é legal você aprender bem lista ligada, como percorrer, como trabalhar, para depois disso você aprender árvore. Porque o conceito é o mesmo, só que numa forma mais complexa, tá? Então é basicamente isso a árvore. A estrutura de um tree node, a maioria das vezes é chamado de tree node aqui, né, o nome do objeto, fica mais ou menos assim. O data, que pode ser int, o que for, pode ser float, string, uma árvore binária, o tipo da sua árvore. Então se eu falar que a minha árvore é uma árvore de string, o data ele é uma string. Se eu falar que a minha árvore é do tipo inteiro, o data é um inteiro, tá? E você vai ter o tree node, você vai ter o left e right. O left e right ambos são um ponteiro do próprio tree node, que é uma struct. Então quando eu coloco o ponto left, ele vai apontar para um outro objeto idêntico a esse. Quando eu colocar um ponto right, também o mesmo objeto. Ou eu posso colocar ponto right, ponto right, ponto right, eu posso ir infinito, né? Até que ele seja nulo, por exemplo. Então ficaria mais ou menos assim. Quando você inicializa uma árvore, você tem o dado dela, o left apontando para nulo e o right apontando para nulo. Por isso que a gente utiliza ponteiro, tá? Porque se a gente não utilizasse, esse objeto seria um objeto vazio. Então ao invés de left apontar para nulo, seria um objeto vazio. E não dá para saber se é um objeto vazio porque é vazio, ou se está com algum problema, ou algo do tipo. Então a gente utiliza ponteiro para isso e também para a gente conseguir manipular os valores. Então se eu quiser aqui fazer, por exemplo, inversão de árvore, eu preciso pegar exatamente esse objeto e mandar para o outro lado, né? Porque senão você acaba ferrando toda a árvore e não faz tanto sentido. Que é um conceito que a gente vai ver mais para frente, tá? Então vamos ver no código agora como fica, beleza? Então aqui eu vou estar em Data Structures Go no nosso repositório, na pasta tree.go, beleza? Então aqui, se a gente quiser representar um objeto, a gente pode colocar, por exemplo, um tree node aqui que vai ser do tipo struct. A gente vai ter um value ou um data, ou um value mesmo, tanto faz, tá? Aqui nesse caso, vou colocar data, eu vou colocar uma árvore de string, tá? Colocando uma árvore de string, eu tenho que criar o meu objeto left, que vai ser um ponteiro do próprio tree node, e eu vou ter o right, que vai ser um ponteiro do próprio tree node também, beleza? Eu vou só formatar aqui. Então é assim que representa a nossa árvore. Dessa forma, se por exemplo eu tiver aqui uma função main, tá? Eu tenho aqui a minha função main, eu acho que aqui tá com outra função main, então vou apagar essa daqui só para não ficar dando conflito, tá? Então aqui
tem a nossa função main. Se eu quiser criar uma árvore, eu posso simplesmente colocar aqui, por exemplo, tree node, por exemplo, tá? E eu crio a partir de um tree node. Dessa forma, simplesmente isso. Aí, se eu quiser colocar um dado, eu posso colocar aqui treenode.data, por exemplo, ele recebe teste, beleza? E aí eu quero que left, o nó à esquerda dele, receba um outro dado. Então eu vou e coloco, isso aqui é uma árvore binária, tá? Que eu tô representando, porque é o que a gente mais vai ver. E aí, um treenode aqui, .data, vamos supor que eu coloco aqui .left, e eu coloco um novo objeto. Então aqui vai ter que ser e-comercial treenode, tá? Porque agora ele é um filho do nosso nó root, beleza? Então eu vou colocar aqui data agora, ele recebe teste YouTube. Só que aí eu quero que left agora ele receba novamente treenode, tá? Aí coloco treenode, aí eu coloco que data agora é runcode. Aí eu vou colocar left, eu posso de novo colocar treenode, ou seja, isso é infinito, tá? Da mesma forma que uma lista ligada ela pode ser infinita, você vai só adicionando nó, aqui da mesma forma. Então toda vez que eu coloco left, eu posso adicionar um outro objeto, left, outro objeto, left, outro objeto. Da mesma forma com right. Então se eu coloco aqui right, eu posso adicionar outro objeto de treenode, tá vendo? E aí de dentro de right, eu quiser colocar aqui right agora também, recebe treenode, tudo certo? Aí dentro de right, eu coloco que right novamente recebe treenode e assim vai, tá? Então basicamente é assim que a gente representa. Você tem o nó da esquerda, o nó da direita, e você percorre eles até serem nulos. Depois a gente vai aprender como percorrer, né? Que você percorre totalmente para a esquerda ou totalmente para a direita, a nível, zigue-zague. Tem várias formas de você percorrer uma árvore. Eu vou ensinar elas aqui para vocês, tá? E aí a gente começa a trabalhar melhor aqui em cima de árvore em Go, mas o conceito ele é simples, o problema é o que a gente for resolver com árvore, aí que ela começa a ficar complexa, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo aqui sobre árvore, agora a gente começa realmente essa playlist a ficar legal, beleza? Então vejo vocês lá, falou!